Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 24. Abra aí com paz, com alegria, com muito amor nessa noite. Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 24. Deus tem uma palavra para nós, amém, irmãos? Nós estamos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo de uma promessa. Glória a Jesus. Todos acharam? Versículo 24. Quantos acharam, diz amém? Aleluia. Então vamos lá para a leitura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você pode assentar. Desocupando as mãos, exalta o eterno. Aleluia. Deus no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos pregar aqui. Mas Deus é fiel. Obrigado. Aleluia. Levanta a mão, o Ronan, bem alto assim, em nome do Senhor Jesus. Eu vi um anjo perto de você. E eu vi um papel em branco. Um papel enorme em branco. Deus falava comigo que Ele pode escrever uma nova história para você. A outra coisa que eu via dentro do louvor, louvado seja o nome do Senhor, as angústias que você tem passado à noite quando está sozinho. Isso Deus me mostrou. Aleluia. Ora vem aflição, ora vem angústia. E tem uma decisão para você tomar. E essa decisão não está sendo fácil. Mas você sabe o que você precisa fazer, porque Deus está perto para te ajudar. Tem um cadeado, esse cadeado ele não está fechado, ele só está, aleluia, na posição para fechar, mas ele não fechou ainda. O Deus que quebra toda muralha, o Deus que muda a história, Ele manda eu parar este culto antes da pregação e dizer para você, aleluia, que ainda que a árvore seja cortada pelo cheiro das águas, dará o seu fruto, seus frutos, os seus brotos. Deus manda dizer: louvado seja o nome do Senhor. Interceda e levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, porque Ele tem uma nova estrada para ti, assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ah, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Nós vamos vencer todas as batalhas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu Deus do céu. Tem que obedecer a Deus, irmãos. Daqui a pouco nós vamos embora. Levanta a mão, Juliana. Levanta a mão. É você, Ju, é você mesmo. Deus achou você bem alto assim, ó. Porque Deus falou temer, porque cantamos aqui sim ou não? Assim o Senhor manda repetir esse refrão para ti. Temer, porque você precisa de uma resposta de Deus, um sinal de Deus. E o sinal de Deus, querida, é que você tem algo muito importante que Deus
agrada, que é o seu coração. A todas as pelejas que você está passando, o inimigo está me xingando, mas eu vejo como se Deus fosse rastelar, tirar, aleluia, tirar folhas velhas, tirar coisas velhas do meio do mato, tirando coisas velhas, para uma nova história para você. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus fala assim, que você precisa ter vida, saúde espiritual. Aleluia, que você precisa querer ter vida, não fica vivendo as decepções, as tristezas, as derrotas, fracasso, até porque é algo psicológico, porque tudo aquilo que Deus faz é bom, louvado seja o nome do Senhor. O homem que não entende, mas Deus te pega pela mão hoje, Deus fala assim, levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, Ele é o seu escudo, aleluia, Ele é o abrigo na hora da angústia, aleluia, levante a sua cabeça, continue guerreando, continue avançando, continue crendo, porque Deus é maior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a última palavra é do Senhor, assim diz Deus. Cadê os crentes? Exalta Jesus. Aleluia. Vou fazer o que Deus mandou, Ele me chamou para isso. E o resto se torna resto. Aleluia. Glória a Deus. Porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. E Deus levanta pessoas para focar em almas. E nós não vamos temer ao homem. E não vamos temer nenhum tipo de injustiça, de corrupção e de mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Ou a unção, ou a autoridade, ou não tem, é tudo balela. Mas nós temos que usar ela. Aleluia. Faço prova com Deus hoje, para o novo resultado, para essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, amém, irmãos? Vamos lá, em nome de Jesus. Ei, Deus. Glória a Jesus. Vamos para a pregação, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus passando por essa terra, Ele fez milagres e trouxe alegria ao coração daqueles que estavam tristes. Deus trouxe, não vai ter jeito não. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai temer, amém? Porque Deus é contigo. Você vai lá pegar na mão dela, da Juliana, é Deus que está mandando, é de Deus, pode pegar na mão dela, segura na mão dela, segura assim, é Deus que está mandando. Ou Deus é forte ou Deus não é. Aleluia. Oh Deus, vence o que é invocado na Umbanda, eu não sei, aleluia, aquilo que é invocado, aleluia, santo é o nome do Senhor. A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que há um nome acima de todo nome, e é esse nome que nós tememos, e Ele está na casa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quebra todo tipo de acusação hoje do mundo espiritual. Todo levante, louvado seja o nome do Senhor, contra esta casa, contra a nossa casa, contra a casa de Deus, cai por terra agora, porque Jesus está operando. Deus segura na tua mão, Deus te levanta, aleluia, para você caminhar, porque Deus é poderoso, Deus é tremendo. Quem é o homem para parar a obra de Deus na sua vida? Ao grito da alma, Ramai Shagare Komanaya, Oricantana Shalabare Komanaya. Santo é o nome do Senhor. Deus forte quebrou as correntes, quebrou as correntes, quebrou as correntes.
Quebrou as correntes, quebrou as correntes. Que negócio é esse de corrente? Louvado seja o nome de Jesus, aquele que quebra tudo, aquele que quebra tudo. Vou dizer mais coisas, se Deus permitir eu falo, vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Orações que Deus não está no propósito. Essas orações, ela não passa do teto. Mas existe um que se passa por Deus que recebe. E por isso que se chama oração contrária. Eu vejo uma campanha de um ciclo de pessoas em determinada igreja, eu vou dizer, aleluia, com oração para derrotar essa casa, com a oração para derrotar essa menina, com a oração para derrotar minha casa. Mas nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vem o anjo com a espada de fogo para guerrear ao meu favor, ao teu favor, e toda barreira, prepara a igreja para mandar embora todo lixo do adversário, toda barreira, em nome de Jesus. Isso! Aleluia. Glória a Deus. Foi até aqui. Foi até aqui que Deus mandou entrar na caverna e esperar. Entrar no abrigo e esperar. Foi até aqui. Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele há de se levantar. O Senhor está de pé nessa noite, irmãos. Levanta a sua mão para você sentir Ele. Estou falando. Porque a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aplaude Ele, o Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é grande, amém, irmãos? Deus é grande, Deus é grande. Então vamos lá, agora nós vamos vencer essa batalha. Meu Jesus de Nazaré, Tu és bom. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: Jeremias, come esse rolo aí, come esse rolo. Aleluia. Esse rolo aí tem um gosto meio amargo, tem uns ais aí, aleluia. Glória a Deus. Faça a obra de Deus, irmão, faz a função de Deus, seja crente. Aleluia, para você vencer todas as batalhas. O mundo está em guerra, está tudo se virando, as coisas estão se aprumando e Jesus está voltando. Aleluia, vamos lá. Escute, louvado seja o nome do Senhor. A primeira multiplicação do pão e do peixe, o Senhor Jesus ele fez para alimentar uma multidão que estava ali ouvindo a palavra de Deus. O tempo foi passando, porque quando o Espírito Santo move o lugar, a gente nem olha o tempo. E aqui aconteceu exatamente isso. O tempo foi passando, a noite foi chegando, e aquela multidão se encontrava ali sem comida. Eles saíram de vários lugares para ir até Jesus, e os discípulos preocupados, e Jesus multiplicou o pão e o peixe. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, se Ele quiser, Ele multiplica para nós, amém? A matemática de Deus não é uma matemática exata. A matemática de Deus é milagre. E continuando aqui, a Bíblia diz que Jesus coloca os seus discípulos no barco e diz para eles atravessarem para o outro lado. Que a partir do momento que eles começassem a se deslocar, ele ia despedir a multidão, que era muita gente, mas eles já estavam alimentados, que ele iria à parte orar. E assim ele fez. Então, os discípulos subiram no barco e foram em direção àquilo que Deus mandou ele fazer. Quantas vezes, irmãos, nós obedecemos a Deus e parece que nós estamos indo, aleluia, para o lugar errado. Tanta coisa, tanto impedimento, tanta guerra, tanta peleja,
Aqui nós aprendemos aqui que quem mandou eles entrar no barco foi Jesus, e quem mandou eles ir em tal direção foi Jesus. Mas aí a Bíblia diz que no meio da caminhada, no meio do mar, começa um vento muito forte que começa a açoitar o barco. Eles perdem o controle do barco, significa perder o controle da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Adversidades começam a bater naquele barco, está batendo, eles estão com medo, e a luta está grande, mas Jesus mandou atravessar para o outro lado. A luta está grande, mas é para seguir em frente. A luta está pesada, mas é para continuar rompendo. A luta, porque, aleluia, do outro lado tem milagre, do outro lado tem poder, do outro lado tem resposta de Deus. Aleluia. Aqueles homens conhecem o mar como a palma da mão deles. Eles estão acostumados a pregar naquele lugar. Então remar o barco até a metade do caminho eles conseguiram. Agora o vento está mais forte, está muito forte contra a vida deles. Eles não conseguem mais. Tem certa coisa de nossa vida que a gente vai até um certo ponto. E chegando naquele ponto a gente não consegue romper mais. Aí nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos daquele que consegue parar o tempo. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, de madrugada, quarta vigília a partir das 3 da manhã, o Senhor Jesus aparece andando sobre as águas. Ele vai andando em direção, só que o barco está quase rebentando. A vida daquelas pessoas, dos discípulos que ali estão, está quase se acabando. Olha o perigo que eles estão correndo. Mas foi Jesus que mandou eles entrar naquele barco. Foi Jesus que mandou eles entrar naquela peleja. Foi Jesus para mostrar o poder de Deus. Irmãos, tem certas coisas na nossa vida que vai revelar a glória de Deus. Eles estão lá sem o que fazer, o medo toma conta. Porque o medo, querido, louvado seja o nome de Jesus, o medo é abrangente de temores. Temores de quê? Temores de morrer, medo de morrer. Porque o nosso organismo, o nosso sistema, que Deus fez isso, a gente tem, aleluia, dentro de nós a sobrevivência. Por isso que às vezes assona o medo, porque você quer se defender, quer se preparar. Então o medo está tomando conta daquele barco. O vento está muito forte, as ondas estão fortes, o barco está quase quebrando, e Jesus está vindo. Aí a Bíblia diz que eles olharam assim, começaram a temer mais ainda, porque eles disseram, é um fantasma. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai dizer, é um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram com medo, eles não conseguiram ver a face de Jesus. Tamanha ela peleja, tamanha era a guerra. Parece que a guerra não acaba. A guerra não acaba lá em casa, pastor. Minha família não muda, nada muda, parece que não acaba, aleluia. Aí Jesus aparece, eles começam a ver o fantasma, porque o medo vai anulando a fé, o medo vai desenhando as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A ilusão de ótica, como que eles estão com medo, eles não conseguiram raciocinar, aleluia. Como que alguém pode estar andando sobre as águas? Só pode ser um espírito. Mas a Bíblia diz que Jesus automaticamente, ele diz, não é um espírito, não é um fantasma, sou eu. Deus vem no meio da peleja, da tormenta, para o seu encontro, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Até aqui que Jesus está andando sobre as águas, a Bíblia não diz que o vento parou, mas o vento não parou, Jesus também não. Ele vai no meio da sua peleja, ele vai no meio desse vento, aleluia, te ajudar a sobreviver. Aleluia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O Senhor Jesus está aguçando a fé daqueles homens. A fé precisa ser aguçada e provada. Está Jesus lá. Pedro levanta a mão e diz, se é o Senhor, faça com que eu vá andando até ti sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer, vem. Jesus está chamando tanta gente a viver o sobrenatural,
mas as tormentas da vida, os ventos que se levantam contra nós, aleluia, Ele está dizendo: venha. O vento ainda está forte, o vento ainda não parou, mas aquele que pode todas as coisas está dizendo para você andar sobre as águas. As ameaças continuam, os leões ainda estão, aleluia, rugindo, mas Ele está dizendo assim: venha, venha viver o sobrenatural. E a Bíblia diz que aquele apóstolo ousado, aleluia, dentro da sua convicção que ainda tinha uma fé, ele começa a andar sobre as águas, mas tem vento. Ele está crendo, mas tem vento. Ele está andando, mas tem tormenta, mas ele não está parando. Mas aí a Bíblia diz, aleluia, que quando ele olha para o vento, quando nós olhamos para a tormenta, quando nós olhamos para o vento, quando nós começamos a olhar, aleluia, e admirar o problema, começar a olhar a característica daquilo que está se levantando, aí a Bíblia diz que Pedro, ele começa a afundar, porque ele tem medo, aleluia, o medo anula a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deu espírito, qual espírito? De ousadia, para viver debaixo de uma palavra, aleluia. Pedro está debaixo de uma palavra: venha, venha Pedro, mas o vento está lutando contra ele, mas a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar, e ele vai clamar por Deus. Quando o caldo engrossa, quando as coisas apertam, só nos resta clamar, só nos resta abrir a nossa boca e dizer: Senhor, me salva. Pedro sabe nadar, é um exímio pescador, só que o medo anula até as suas habilidades normais. Até aquilo que você sabe fazer, você consegue ficar embaraçado. Você começa a embaraçar com medo de não dar certo. Aí o Senhor Jesus aproxima dele, porque Ele não vai deixar eles afundar, e segura na mão dele, porque Ele é Deus de graça, de misericórdia, de amor. Ele segura na mão dele, a tormenta para, o vento para, ele coloca Pedro de volta para o barco. Ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Como está a nossa fé? Homens de pouca fé, por que duvidaste? Ele começou a afundar. Quantos que estão fracos na fé? Quantos estão naufragando na fé? Quantos estão querendo parar na metade do caminho? Não. O Senhor Jesus, Ele veio para te ajudar nessa noite. Ele veio para dar um tempo nesse vento, e para colocar as coisas em ordem, para colocar o barco no rumo certo, porque há uma palavra de Deus. E agora Jesus vai entrar no barco também. Só que todos os discípulos estão no barco. Nós não sabemos o tamanho do barco, mas o barco não era muito grande. Mas Jesus entrou, estava apertadinho. Eu acredito que eles estavam apertadinhos naquele barco. Será que Jesus tem um espaço na sua vida? Será que Ele tem um lugar, aleluia, especial, para que Ele possa entrar e arrumar toda a casa? É Deus que nos arruma por dentro. É Ele que arruma toda a casa. Existem coisas que você não compreende, mas você precisa viver a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, você andou um pouco sobre as águas, mas em dado momento você começou a afundar. Jesus estava dizendo para ele: homem de pouca fé. Ou seja, a fé precisa o quê? De manutenção. A fé precisa crescer como uma planta. Nós temos que regar, e em vez em quando Deus vai permitir um embaraço na sua vida. Esses homens aqui nunca tiveram paz, mas eles eram provados por Deus, e de forma didática o Senhor Jesus foi conduzindo eles com muito carinho e amor. Entrou no barco, continuaram navegando, e a Bíblia vai dizer que após eles verem isso tudo, eles adoraram o Senhor. A adoração, querido, louvado seja o nome de Jesus, traz Jesus para a sua vida. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, escute aí. A adoração, principalmente como vocês cantaram hoje,
A adoração, querido, vai trazer Jesus, aleluia, para os lugares especiais. E aonde estiver algo embaraçado, através da sua adoração, Ele vai quebrando as cadeias, aleluia. Quando você vai adorando, você vai dando autoridade ao seu Senhor, a Ele entrar nos lugares que estão difíceis. Você vai adorando, Ele vai quebrando os grilhões da morte. Você vai adorando, Ele vai te dando livramento. Você vai adorando, Ele vai libertando as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós adoramos, mais o Senhor toma lugar em nós. A adoração é poderosa. A fé que move montanha. Esses homens vão seguir Jesus. E eles vão viver o evangelho pleno, com o combustível que se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos fortalece, mas você precisa se permitir ser convencido. Existe algo que o homem faz, porque Deus não tirou a sua consciência, nem a sua razão, nem a sua inteligência. Se permita, se lança aos pés de Jesus e se entrega em nome do Senhor. Hoje nós vamos terminar diferente esse culto. Eu vou pedir a Fernanda para cantar de novo aquela música que ela cantou aqui, que tem a ver com o tema da pregação. E aquele que sentir no coração, querido, você vai vir aqui na frente e nós vamos orar. E assim, depois que nós orarmos, nós vamos embora para casa, porque Deus tem algo ainda para fazer no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Eu ainda estava em dúvida para trazer essa palavra, mas quando ela começou a cantar essa canção, aleluia, o Senhor testificou que tudo tinha a ver hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é a obra do Senhor, querido, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós já vamos embora, daqui a pouco estamos embora. Se você puder, fica de pé para você adorar. E se você sentir no seu coração, querido, louvado seja o nome do Senhor, se querer reconciliar, aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque aquele que prova, aquele que te sustenta, Ele está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Adore, 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 igreja. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Abraça alguém, o obreiro abraça alguém, acha alguém. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Declare para ele, vai. minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Senhor, entrega o seu coração para o Senhor, vai. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçado pelo Espírito Santo nessa noite. Porque o Senhor Jesus está se segurando na tua mão nessa noite. Fecha os olhos. Já estamos acabando. Louvado seja o nome de Jesus. Vai recebendo o livramento do Senhor, a mão dele sobre a tua vida. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Você vai declarar bem forte, que ele é tudo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Deus está tocando em almas aqui, está quebrando os cadeados. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu vejo corações pegando fogo. Eu vejo, aleluia, pessoas, aleluia, sendo alcançadas por Deus nessa noite. Acusações, ventos estão sendo parados. Aleluia, o barco está sendo colocado no lugar certo, na direção certa. Ele é poderoso, ele está indo, aleluia, aleluia, na sua direção, para segurar na tua mão e dizer que ele é contigo, para mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite, tenha fé, acredite, ande sobre as águas para vencer com Deus, que ele vai ao teu encontro, ele vai ao teu encontro. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a cura pra respirar e me faz andar sobre as águas. Mantém em nome do Senhor Jesus. Nós vamos embora agora. Nós vamos embora para casa. Mas o Espírito do Senhor está contigo para te convencer, para que você possa vencer. Jesus, ele vai continuar andando em sua direção. Basta você crer e ir na direção dele e dos propósitos dele. Aleluia. Eu vou encerrar esse culto com eles cantando. E nós vamos embora para casa em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que diminua eu para que tu cresça, Senhor, você diz. Em nome do Pai, 1, em nome do Filho, 2, em nome do Espírito Santo, 3, a igreja diz. E debaixo dessa canção, com a sua mão assim, ó, para receber a bênção apostólica, nós vamos encerrar com esse louvor maravilhoso, que Deus está usando esse povo, está usando a Fernanda, para a glória de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós em nome de Jesus. Amém. Pode cantar, vai. Deus abençoe.